3. A solidão e vastidão do Atlântico me perturbavam. A cada hora, o mar mudava de cor e de temperamento. A verde calmaria era pintada de cinza pelo vento e chuva. As águas, erguendo-se como montanhas, batendo contra o frágil convés de madeira, alarmavam os poucos cavalos e animais assustados, alguns dos quais se soltavam e vagavam pelo barco. Em 9 de abril, chegamos às Ilhas Canárias, onde nos reabastecemos com alimentos e água fresca, antes de cruzar o mar rumo às Índias. A travessia até Caribe de Nombre de Dios, no Panamá, duraria cerca de 20 dias, pela mesma rota traçada pelo piloto florentino João Vespúcio e usada pelo governador do Panamá, Dom Pedro Arias Dávila, quando comandou a frota de 17 navios e 2.000 homens na conquista do Istmo. Das Canárias, uma forte tempestade nos empurrou em direção ao Cabo Verde. Essa terra pertence ao rei de Portugal e fica no país dos mouros negros, chamada de Guiné. A umas 400 milhas além das Canárias, um cardume de peixes cercou o navio e pegamos muitos com o anzol. Criaturas de mar profundo, coloridas, com escamas faiscando ao sol como pequenos espelhos. Albacoras, bonitos, dourados, ensinavam os marinheiros. Também havia muitos do tamanho do arenque, que tinham asas como morcegos. Os homens do mar os chamam simplesmente de peixes voadores. Quando eram perseguidos por seus predadores, saíam da água em grandes cardumes e voavam durante algum tempo a cerca de 2 braças acima da água. Muitos caíam de volta ao mar, muito longe do ponto do qual alçaram voo. Deixamos o Trópico de Câncer para trás e cruzamos a linha equinocial. Então, a estrela polar sumiu dos céus e novos astros pontilharam a noite. Uma cruz surgiu no firmamento, dominando os céus do sul. Nessa região, o calor é intenso. Ao meio-dia, o sol ficava exatamente a pino sobre nossas cabeças. Durante algum tempo, de dia, não soprava vento algum. Contudo, muitas vezes, à noite, surgiam repentinamente fortes trovoadas, acompanhadas de chuva e vento, que passavam rápido. Tínhamos de vigiar constantemente o céu e o mar para não sermos surpreendidos por essas tempestades, enquanto navegávamos com todo o pano. Quando, porém, o vento voltou a soprar de forma constante, logo transformou-se num temporal que continuou por dias, empurrando-nos em sentido contrário ao nosso destino. O medo tomou conta da nau. Em todos os cantos, homens açoitados pela chuva, batidos pelas ondas, ajoelhavam-se agarrados onde pudessem e rezavam, implorando a Deus por suas vidas. Um rapazinho rezava com mais ardor que todos. Era um pobre diabo das ruas de Sevilha, sem pai nem mãe, que conseguira embarcar porque outros 3 jovens, pouco mais velhos do que ele e em condições pouco melhor, pagaram sua passagem às Índias em troca de seus serviços. Nunca soube seu nome. Chamavam-no Huérfano, obviamente, e é assim que lembro dele. Menino ruivo, sardento, de 12 ou 13 anos, faminto, praticamente um escravizado de seus patrões, realizando todos os tipos de tarefa e satisfazendo qualquer exigência deles. O huérfano
rezava com desespero o tempo todo que durou o tufão, suplicando pela vida. Uma vida miserável, humilhante. Nem mesmo os sacerdotes a bordo pareciam orar com tanto afinco e esperança. Numa noite, apareceram várias luzes azuis percorrendo o navio. As vagas que batiam no costado explodiam também em luzes de um azul intenso, metálico, como nunca tinha visto ou voltei a ver. Os marinheiros celebraram felizes as luzes, as quais chamaram de Corpus Sanctum, ou Fogo de Santelmo. Disseram que era um sinal para nos consolar do perigo, porque Deus nos enviaria tempo bom. Pouco depois, o vento foi mudando de direção e passou a soprar no sentido favorável. Quando isso aconteceu, todos passaram a ver o huérfano como a mascote da nau, alguém que trazia boa sorte. A condição do menino melhorou. Tanto tripulantes como passageiros lhe davam um pouco de suas provisões, e ele não padeceu mais de fome, ao menos até o navio aportar. O porto de Caribe de Nombre de Dios, que tem um pequeno vilarejo cheio de choças, foi minha primeira visão das Índias. Era a costa mais bela que eu havia visto. Um mar de cristal azul, com praias de areia suave, pontilhadas de palmeiras. Talvez o paraíso seja assim. A estadia nesse lugar prazeroso foi breve. Poucos dias depois de desembarcar, eu e os outros voluntários para a conquista do Peru começamos uma viagem por terra, cruzando o istmo até Nuestra Senhora de Asunción de Panamá, no Pacífico, onde embarcaríamos para a Cidade dos Reis. Eu sabia que deixaria o mar transparente do Caribe para fazer uma perigosa jornada, onde conheceria a força primal da selva. Avisado do que me esperava, vendi meu cavalo, tencionando comprar outro no porto de Panamá. De fato, o animal não teria sobrevivido. No grupo que iria cruzar o istmo, viajavam também o huérfano e seus 3 patrões. Depois do fogo de Santelmo, ficaram com inveja da popularidade do rapaz e, temerosos de que o huérfano fizesse menos do que o esperado, tratavam-no ainda pior. A trilha, totalmente escondida pela mata, perdia-se em pântanos traiçoeiros. Mosquitos, pernilongos e outras criaturas que ferroam e que infestam essas terras, a comida ruim que deixava todos doentes ou mal nutridos, foram nossa constante companhia. 2 dos viajantes ficaram pelo caminho. Um dos patrões de huérfano, abatido pela longa e extenuante viagem desde a Espanha, pegou febre. Seus 2 companheiros e o franzino empregado o carregaram numa rede ao longo do caminho impossível. O doente não resistiu demais. Morreu numa madrugada chuvosa, delirando, chamando gente e coisas que só ele via. Seus sócios repartiram entre si seus pertences. O órfão recebeu um punhal do morto. 2 dias depois tivemos outra baixa. Ao atravessarmos um pântano, com a água na altura da minha cintura, o huérfano foi tragado por areia movediça. O menino desapareceu tão subitamente como se tivesse sido puxado para baixo, para dentro da escuridão da lama, por uma mão invisível. Atônitos, tratamos de sair daquele atoleiro da morte o mais rapidamente possível. Ninguém, nem mesmo o cura que nos acompanhava, lembrou-se de dizer uma prece ao menino que orava com tanto fervor.
Foi só quando, depois de horas excruciantes, finalmente chegarmos ao terreno seco e seguro, que o sacerdote se lembrou de rezar pelo órfão, agora incrustado no chão da América. A chegada ao pequeno vilarejo do Panamá, mesmo não sendo mais que um punhado de edifícios em construção, cercados por barracos de madeira, foi um alívio. Passaríamos ali algumas semanas até conseguir lugar numa caravela para o Peru. Aproveitei o tempo para descansar. O vilarejo de Nuestra Senhora de Asunción de Panamá, de onde Francisco Pizarro e Diego Almagro partiram em sua viagem para conquistar o Peru, era repleto de cor, de sons e cheiros, emoldurado por uma vegetação exuberante, como a nudez da gente daquela terra, cravejada de frutos estranhos, de sabor sempre marcante, por vezes pungente, habitada por macacos, papagaios e outras aves e animais que nem a imaginação mais criativa poderia conceber. Era um mundo novo que nascia, gerado por encontros e capitulações, por força e suavidade, por amor e crueldade. Eu via essa imagem refletida na praça central do pequeno vilarejo, repleta de comerciantes, muitos dos quais, embora vestidos com tafetás e laços, andavam descalços sobre as pedras e a areia. Iam acompanhados de mulheres indígenas escravizadas, as quais vendiam uns para os outros, tanto para fazer trabalhos diversos, como para a satisfação de seus desejos. Chegar ao porto do Panamá foi minha primeira conquista nas Índias. Aqui, onde tudo era promessas, o desânimo e as dificuldades da longa viagem que eu fizera desde minha aldeia natal deram lugar à esperança. E o sonho de conquista renasceu. Sentia-me mais forte depois de tudo o que passara. Ainda mais importante, recuperara minha confiança, e com esse sentimento o homem é capaz de tentar realizar qualquer coisa. Nuestra Senhora de Asunción de Panamá havia sido fundada e governada por Pedro Arias Dávila, na minha opinião, um dos maiores sádicos sanguinários que governaram as colônias da Espanha. Nos anos de seu governo, Dávila conseguiu transformar o pequeno posto avançado num dos entrepostos mais lucrativos das Índias. Mas a mercadoria que permitiu que ele e o assentamento enriquecessem não foi o ouro do istmo, nem as especiarias que acreditávamos existir em suas matas, e sim o gado humano da escravidão. No Panamá, fui surpreendido pela notícia de que toda Nova Castela, a província conquistada pelo Marquês Pizarro, estava sob ataque. As informações eram confusas e incompletas, mas pude deduzir que os nativos haviam se reorganizado e ameaçavam a cidade dos reis. No porto do Panamá, havia muitos colonos que tinham fugido do Peru, alguns acompanhados de suas mulheres e filhos, todos eles trazendo seus bens. E enquanto eles escapavam da guerra que caía sobre o Peru, eu esperava a minha vez de embarcar para aquela terra misteriosa e perigosa. Poucos dias depois de minha chegada, aportaram 3 navios enviados da cidade dos reis pelo Marquês Francisco Pizarro para buscar homens, cavalos e armas no Panamá, Nicarágua, Guatemala e México. As naus eram comandadas por capitães a serviço do Marquês, Juan Fernández, Juan de Barrios e Diego de Ayala, que trouxeram grande quantidade de ouro puro para comprar munição e equipamentos necessários para a luta. Traziam, igualmente,
a promessa de grandes recompensas àqueles que respondessem ao chamado do Marquês. Procurei o capitão Juan Fernández, cujo navio seria o primeiro a retornar ao Peru. Armei-me inteiro, montei o cavalo que comprara logo após minha chegada à cidade e fui até o local onde os comandantes de Pizarro recebiam os voluntários, num casarão espanhol construído havia pouco tempo, na praça central da cidade e que ora servia de sede do governo. O capitão, um piloto experiente, nascido e criado em Sevilha, já passava bem dos 40 anos quando o conheci. Ele tinha acompanhado Hernando Cortés na conquista do México e, naquela ocasião, servia sob Pizarro. Morreu 3 anos depois do nosso encontro, a serviço de Antônio Quezada, governador do Panamá. Quando me apresentei, o capitão Fernandes observou minhas armas e armadura e ouviu-me dizer que eu tinha um cavalo, que fez questão de examinar pessoalmente. A maioria dos voluntários que estava recrutando era pobres agricultores sem nenhum treinamento nem experiência militar. Além de bem equipado, contei que, embora eu não tivesse ainda estado em combate, havia sido instruído no uso das armas por meu pai, veterano, como já lhe disse Frei Diego, das guerras mouras. Juan Fernández não escondeu seu contentamento ao alistar-me. Mesmo que eu não tivesse nada além da vontade de servir na defesa do Peru, ele certamente teria me incluído entre seus homens.